Olá, tudo bem, querido aluno, querida aluna, como vocês estão? Professor Daniel falando, disciplina de Geografia. Nessa nossa videoaula de hoje, especialmente voltada aos alunos do terceiro ano do ensino médio, nós trataremos sobre a globalização, as telecomunicações e as redes digitais. Muito brevemente trataremos desse processo de globalização muito comumente discutido e que nós estamos vivenciando intensamente. E também falaremos sobre essa associação do processo de globalização para com as telecomunicações, o seu desenvolvimento e as redes digitais que são muito comuns nos dias de hoje. Vamos então à nossa aula. Inicialmente é importante nós conceituarmos brevemente, porque vocês certamente já tiveram acesso a esse conceito, já até estudávamos sobre isso, mas é importante conceituarmos globalização. O que é globalização? E quais são os efeitos dela, de que forma a globalização causa um efeito no nosso cotidiano. O slide aqui deu uma bugada, mas vamos passar adiante. A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais entre os povos todos espalhados pelo mundo. Nós costumamos dizer que o processo de globalização ele intensificou todo esse processo de interação entre as pessoas. Haja vista que cada vez mais as pessoas estão se interconectando, isso não só no que diz respeito às telecomunicações, mas também existe um processo de encurtamento das distâncias. Haja vista que no sistema de transporte é muito mais fácil hoje em dia as pessoas elas migrarem de um canto para outro do planeta. Então, principalmente no que diz respeito aos aspectos dos meios de comunicação e do sistema de transporte, mas também nos aspectos sociais, culturais e econômicos, houve um processo de interação e de mundialização. Algumas pessoas preferem, inclusive, utilizar-se desse termo do processo de mundialização, que é justamente esse processo que torna as coisas cada vez mais interconectadas, e os reflexos de tudo isso nós presenciamos dia a dia, quando consumimos, por exemplo, algo que advém de outra parte do planeta, ou quando assistimos uma série, ou quando ouvimos uma música, ou quando utilizamos as redes sociais e nos comunicamos com as pessoas nas mais variadas distâncias, ou quando as pessoas vão para lá e para cá através dos meios de transporte cada vez mais modernos e velozes. Então, tudo isso é característica marcante do processo de globalização. Então, há, portanto, uma diminuição das barreiras, uma redução ali das distâncias, o que caracteriza, portanto, a globalização. Mais um slide falando das características, Uma das características é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, particularmente a cultura, o espaço geográfico, a educação, a política, os direitos humanos. Então a globalização está permeada em todas essas áreas, em todos esses setores em que a sociedade está, e predominantemente, é claro, na economia. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização. E aqui eu quero pontuar com vocês que a globalização sim, concordo que hajam ali alguns pontos negativos, até porque, como diria o célebre professor, um dos mais importantes geógrafos do mundo, o professor Milton Santos, brasileiro, falecido em 2001, ele dizia que a globalização ela tem o seu lado perverso, porque a globalização ela não é equitativa. Nem todas as pessoas têm acesso àquilo que a globalização propõe, tá certo? Mas, por outro lado, existem alguns pontos positivos que a gente pode estar ponderando aqui nesse momento. Quais seriam os pontos positivos do processo de globalização? Os avanços na evolução dos meios tecnológicos, a difusão do conhecimento com esses avanços nos meios de tecnologia, a maior circulação de pessoas, de serviços, de capitais, de mercadorias. Observem hoje como é cômodo para nós consumirmos algumas coisas que podem vir das mais variadas partes, não só do Brasil, mas do mundo. Então é um processo que nós avaliamos como positivo, o acesso a culturas diferentes, a conhecimento, enfim, tudo isso também é válido, e as relações entre os países, esses países se relacionam não somente economicamente falando, mas politicamente, culturalmente. Então existe o processo de formação dos blocos regionais, os tratados que são criados e assim conduzidos por organismos internacionais como a ONU. Tudo isso é possível por conta da globalização, do processo de globalização.
Agora, os aspectos negativos, é importante nós falarmos sobre isso também. Porque a globalização, no seu lado mais perverso, ela traz a exclusão social e digital. Então, quando a gente fala lá no início do slide, desse processo de expansão dos meios de comunicação e das redes digitais, mas existe uma parcela significativa da população mundial que não tem acesso a nada disso. Que, quiçá, tem energia elétrica, talvez, no seu vilarejo, na sua aldeia, no seu lugar, como é muito comum nos mais recônditos lugares do continente africano, da Ásia, daqui da América Latina também, por que não? Então existe essa exclusão digital e social. A proliferação de epidemias, o momento agora é tão propenso para falarmos sobre isso, né? Por conta justamente desse processo de circulação mais intenso de pessoas, é que essas doenças virais elas também circulam junto com isso, então essas epidemias elas são muito presentes nesse momento. Infelizmente nós estamos passando pela pior pandemia do século, onde o vírus do Covid-19 se espalhou de forma muito rápida por conta justamente dessa circulação das pessoas de um país para outro. O que teria surgido lá na Ásia se espalhou logo para a Europa, chegou aqui para o continente americano. Enfim, é um fator negativo do processo de globalização, né? O aumento do desemprego, tanto no emprego, né, estrutural, né, quanto também a proliferação da informalidade no mercado de trabalho. A gente disse que as pessoas elas são ali, às vezes, substituídas por equipamentos, ou mesmo o grau de escolaridade de algumas dessas pessoas não atendem ali à demanda, sobretudo dessas empresas que buscam mão de obra mais especializada. Então percebe-se um aumento conjuntural e estrutural do desemprego, a descriminalização, xenofobia, homofobia, que também por conta da popularização das redes sociais têm sido arraigadas cada vez mais. A gente tem assistido isso de forma muito triste, né? Essa disseminação do ódio, da intolerância, por conta também dessa popularização das mídias digitais, as crises econômicas, né? E a homogeneização das culturas. Às vezes as pessoas elas fazem questão de consumir o que não é típico do seu país, porque está na moda ouvir tal música, vestir tal roupa, assistir tal série, tal filme. De repente o seu país tem algo interessante em todas essas esferas, mas por conta da logística cultural que se percebe hoje, por conta dessa padronização cultural, é um ponto negativo também a ser destacado no processo de globalização. Então, diante disso, pessoal, é importante agora nós falarmos sobre esse avanço, né, dos meios de comunicação e dessas mídias digitais, tudo isso. Mas antes, é só para nós explorarmos essa charge, eu gosto muito dela, né? A figura que representa o Tio Sam dizendo como é bom viver em um mundo globalizado e sendo servido, talvez aqui por uma pessoa latino-americana, né? A gente entende, e os americanos, os norte-americanos, mais precisamente os estadunidenses, encaram o restante do continente americano como se fosse seu quintal, de modo a explorar economicamente, não somente os países, mas também de agir com muita frieza e dureza, às vezes, com relação aos imigrantes latinos, né? E aqui a gente vê, por exemplo, um europeu jogando o golfe no continente americano, sendo servido por um asiático pobre. Enfim, essa charge ela é muito interessante do ponto de vista crítico para nós analisarmos a globalização. Agora, brevemente, falarmos desses avanços dos sistemas das telecomunicações, né, que é algo também típico desse momento em que nós vivemos. Cada vez mais a tecnologia avança e, junto com ela, as telecomunicações, né, a forma como as pessoas se comunicam, que outrora, não tem muito tempo, a utilização do telefone era assim, algo bastante diferente do que é hoje. Então, não havia, portanto, essa interconexão dos aparelhos com o mundo digital, com essa questão da internet, das redes sociais. Então hoje a situação mudou, nós já estamos na era da quinta geração da internet. Então quando, portanto, a quinta geração da internet estiver no mundo inteiro, será ainda mais veloz a troca de informações, aí não somente pelas redes sociais, mas também para o uso, por exemplo, das bolsas de valores, do comércio, do e-commerce, né, do comércio digital. Outras tantas coisas estão por se aprimorar ainda mais, dado o avançar das tecnologias e das telecomunicações, né? As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, especialmente nos campos da informática e das telecomunicações, provocaram mudanças nas formas de produzir e consumir, isso é fato.
Hoje as pessoas produzem e consomem de forma muito diferente do que algumas décadas atrás, isso por conta do avanço da tecnologia, mais especificamente no campo ali da informática e das telecomunicações. Então vivemos em um mundo onde as relações entre sociedades e espaços são medidas cada vez mais pela tecnologia. Então está inserido no processo de globalização aquele país que tem mais relação com o avanço da tecnologia, né, com a biotecnologia, com a ciência aplicada, com tudo aquilo que faz com que aquele país, a população daquele país se conecte ao restante do mundo. Aquele país que lamentavelmente não tem recursos para investimentos tais, né, vai ficar ali atrás e talvez vai subir pela escada ou vai usar o elevador de serviço para participar da festa da globalização. É uma outra crítica a ser feita, porque nem todos os países estão num patamar desenvolvimentista igual ao de alguns países europeus, ao dos Estados Unidos, ao de alguns países asiáticos, e por isso mesmo é que existe uma desigualdade no processo de globalização. Um mundo no qual, porém, as possibilidades de acesso à informação, embora enormes, são restritas a uma parte da humanidade. É aquilo que eu dizia, não existe, portanto, uma equitatividade, não existe um processo de distribuição igual de todas essas riquezas, de todo o acesso a essas tecnologias da informação. Conceito de telecomunicações, que é a transmissão, emissão e recepção por fio ou sem fio ou por qualquer outro processo de caracteres, imagens, som de qualquer tipo de chamada de telecomunicação. Esse seria o conceito de telecomunicação, né? Então a telecomunicação é uma forma de ampliar o alcance normal da comunicação. Não tem muito tempo as pessoas comunicavam por carta, ou talvez por uma chamada de telefone fixo. Hoje a comunicação ela é instantânea, as pessoas se comunicam de forma assim, ao mesmo tempo, né, ao vivo, é o tal do ao vivo, é o tal do simultâneo. Então, eu estou aqui, posso trocar mensagem com alguém que esteja na Ásia, do outro lado do planeta. Isso é possível por conta do desenvolvimento tecnológico. Informação e espaço geográfico. E o espaço geográfico? Como fica nesse processo de desenvolvimento da informação, das telecomunicações? O espaço geográfico, por si só, já é fruto de um processo de transformação. Porque nós é que produzimos espaço geográfico. O que outrora era espaço natural, hoje é espaço geográfico por conta da nossa atuação. E cada vez mais esse espaço geográfico está sendo moldado de acordo com o avanço dos sistemas de telecomunicação. Cada vez mais esse espaço geográfico está ficando também interconectado. Cada vez mais nós percebemos a presença não somente de antenas, de captação e recepção de sinal, mas a presença de satélites orbitando nosso planeta, a presença cada vez mais desses equipamentos, dispositivos ultramodernos. Tudo isso está inserido nesse contexto de transformação contemporânea do espaço geográfico. Estamos passando por uma revolução tecnológica com reflexos diversos na sociedade. Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias conectam pessoas e mercados em todo o mundo, também ampliam as desigualdades. Repito, existe o paradoxo de todo o processo e com o avançar das tecnologias da telecomunicação não seria diferente. Isso acontece porque muitos estão praticamente excluídos dos avanços tecnológicos. Vamos pensar uma pessoa que esteja no interior do Quênia, ou do Gabão, ou da Eritreia, lá na África, ou mesmo aqui na Bolívia, na Nicarágua, aqui no continente americano, ou mesmo no Camboja, lá no Sudeste Asiático. Estaria essa pessoa inclusa de forma igualitária a alguém que está nos Estados Unidos, em Manhattan, ou em Londres, na Inglaterra, ou mesmo em Milão, na Itália, ou enfim, lá em Hamburgo, na Alemanha? Naturalmente não. Então, existe sim essa desigualdade muito marcante, porque o acesso não se dá por igual. É a luta de classes típica do capitalismo. E a globalização é fruto dessa fase de expansão e consolidação do capitalismo. É a prima irmã do capitalismo, o processo de globalização. Então, para que o capitalismo exista, tem que haver a luta de classes, tem que haver o contraditório. Né? Para que o rico mantenha-se num patamar de riqueza, ele vai ter que explorar sempre a pobreza de alguém, a mão de obra de alguém. Isso é típico. E no processo de globalização e de avançar das telecomunicações, não seria diferente. Então, tudo isso é importante salientarmos, né? Armazenar dados e informações, transportá-los para qualquer outro lugar, pode ser possível por meio de um simples computador pessoal, de um smartphone, né? Do menor aparelho que nós possamos imaginar. Então, nós estamos num momento em que as informações elas são trocadas instantaneamente. E aí, do ponto de vista geográfico, a informática e as telecomunicações possibilitaram essa integração. Né? Se pensarmos alguns séculos atrás,
e alguns estudiosos, né, defendem a tese de que a globalização teria iniciado-se lá nas grandes navegações, no final do século XV e início do século XVI, quando a expansão ultramarina fez com que povos tivessem acesso de um continente a outro. Os portugueses chegaram aqui e ocuparam, invadiram nossa terra, os espanhóis da mesma forma. Enfim, de fato, ali houve um processo de interconexão de pessoas, mas vamos imaginar a distância, ou melhor, o tempo que se levava para não somente cruzar esse espaço, como também trocar informações. É infinitamente diferente dos dias atuais, quando essas distâncias são vencidas muito rapidamente e quando as informações são trocadas instantaneamente. Mas, de uma certa forma, esse avançar todo fez com que, de fato, houvesse esse processo de integração. E a globalização da informação, essa imagem ficou na frente do título, mas estamos na era das redes sociais, onde as pessoas, infelizmente até, estão muito mais ligadas na rede social, se comunicam, se interagem pela rede, do que mais necessariamente uma relação pessoal. Então passamos por um processo de impessoalidade nas relações. É quando as pessoas se utilizam muito das redes sociais e algumas das quais fazem com que as redes sociais se tornem o âmago das suas vidas, né? Uma luta por likes, por seguidores, uma luta gigantesca por exposição na rede. Então é um momento também a ser estudado do ponto de vista psicológico e do comportamento das pessoas, né? Até que ponto todo esse avançar de informações, todo esse desenvolvimento tecnológico e toda essa possibilidade que as redes sociais trazem, até que ponto tudo isso é benéfico nesta medida ao comportamento social. É algo a ser também pensado por todos nós. A imagem, né, da interconexão, da troca de informações instantâneas, isso é muito importante. E aí a gente traz uma charge no final. Assim, antes disso, o meio geográfico, falar sobre isso, né? O ambiente onde a sociedade humana desenvolve as suas relações é chamado de meio geográfico. Inclui tanto os aspectos naturais quanto as modificações trazidas por nós. Eu já falava lá anteriormente, quando conceituava o espaço geográfico, né? Então, sob o ponto de vista histórico, o meio geográfico ele pode ser dividido em 3 períodos: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico informacional, que seria o período em que nós estamos, né? Nós rompemos todas as barreiras possíveis de desenvolvimento tecnológico e estamos por romper outras mais, né? Então estamos vivendo, e Milton Santos cravava esse conceito, né? Seria o momento, seria a fase do capitalismo para Milton Santos. Nós estávamos nessa 4ª fase do capitalismo, né? Que é esse período dos meios técnicos, científicos e informacionais, onde não é somente a questão técnica, o conhecimento técnico da invenção do rádio, da invenção do cinema, da invenção do computador, mas é a interligação de tudo isso, né? É a ciência imbrincada com a tecnologia, que por sua vez está imbrincada com sistemas de informação. Isso é bastante pertinente a ser discutido hoje. Então, cada um desses períodos corresponde a uma etapa de evolução técnica e nós estamos, portanto, nessa etapa avançadíssima, e o futuro que nos aguarda justamente não se sabe até que ponto vai todo esse processo de desenvolvimento tecnológico. Se sabe que conhecimento a humanidade tem à beça e, infelizmente, às vezes se coloca todo esse conhecimento à disposição de um interesse econômico, de um interesse consumista, o que deve ser também repensado. Hoje, a dita economia verde, para as próximas gerações, nós devemos frear um pouco esse ímpeto desenvolvimentista de inovações tecnológicas e pensar até que ponto as inovações todas serão benéficas para as gerações futuras, porque se nós só pensarmos em evoluir, em consumir, em produzir, estaremos prejudicando o que também é vital para as gerações futuras, que são os recursos naturais. Há de se pensar o desenvolvimento técnico, tecnológico, informacional, associado também a uma preocupação sustentável, a uma preocupação no que diz respeito à reutilização, né, no que diz respeito a, de fato, você assegurar para as gerações futuras condições de vida no planeta. Para finalizar a charge, a internet está mudando as relações humanas. Aí ele tem a seguinte resposta: eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos, porque são quase 2 bilhões de pessoas conectadas, ou seja, até mesmo dentro dos lares existe uma dificuldade hoje. Houve uma profunda
interrupção daquela relação de conversa, de diálogo, por conta das redes, por conta dos meios técnicos. É algo de nossos tempos, é algo que nós temos que enfrentar e também fazer por onde levantar algumas reflexões e de repente melhorar no que diz respeito a essas relações, tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês nessa nossa videoaula de hoje. Agradeço aí a sua paciência, a sua atenção. E como nós estamos vivendo esse período ainda de luta contra a Covid-19, nunca é demais dizer, tente cumprir esse isolamento social da melhor forma que você puder. Fique em casa, e se precisar sair, use máscara. Ainda que com a abertura de algumas atividades comerciais, vamos fazer por onde evitarmos o máximo que pudermos a proliferação desse vírus. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade.